Olá pessoal, tudo bem? O tema da semana é ser cristão ou ser religioso. O Brasil é um país que existe diversas religiões, consequência de ser um país multicultural. Então é comum você conversar com a pessoa fala, eu sou cristão, ou alguns falam, eu sou crente, eu sou evangélico, ou eu sou católico, espírita. Diversas religiões, porém sempre eu pergunto, né, a dúvida ou a diferença que existe em ser religioso e ser cristão. Então, uma vez eu conversava com um colega de trabalho e ele falava para mim, Daniel, uma pessoa fez isso, fez aquilo e ainda disse que é cristão. E eu corrigi ele na hora, falei, olha, cristão ele não era, porque se ele fosse cristão ele não agiria dessa forma. Porque existe uma diferença em ser religioso e ser cristão. No Brasil você encontra muitos religiosos, pessoas que se intitulam religiosas, eu vou na igreja sempre, eu frequento uma denominação, e quando na verdade a conduta dela não comprova isso. A pessoa se diz religioso, mas ela fala mal do seu vizinho, ela não se dá bem com o seu vizinho, não paga a conta, é mentiroso, passa a perna nos outros. Isso não é a conduta de quem é cristão. A primeira vez que os discípulos são chamados de cristão é na igreja de Antioquia. E a gente precisa entender um pouco do que acontecia, a cultura. Os alunos eles se pareciam com seus mestres. Então, quando as pessoas olhavam para os discípulos agindo, a forma deles falar, a forma deles agir mesmo, o amor com o próximo, repartir os bens que tinham, comprovavam a atitude deles com o mestre deles. Então, são discípulos de Cristo e eles agem dessa forma, como se fossem discípulos de Cristo. Então, eles são parecidos com Cristo e começaram a chamar eles de cristão. E João vai falar lá na sua carta, no capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, falando que aquele que diz que o conhece, diz que conhece a Cristo, deve guardar os seus mandamentos. E aí ele continua nos versículos seguintes dizendo que aquele que diz que permanece nele, deve andar conforme ele andou. Em outras palavras, o João está falando isso, que se alguém diz que é cristão, deve no mínimo guardar o seu mandamento. E o mandamento maior de Cristo é o amor. Quando perguntaram para Jesus qual que é o maior dos mandamentos, ele fala, todos os mandamentos se resumem nesses dois. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, que é semelhante a este, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então, João está falando em outras palavras isso daí. Aquele que diz que é cristão, ou aquele que diz que conhece a Cristo, deve guardar os seus mandamentos. E os mandamentos dele não é difícil. Ele fala, não estou escrevendo um mandamento novo. Estou escrevendo um mandamento que já é antigo. Ou seja, é o amor. E aí ele fala, e aquele que diz que permanece nele, deve andar conforme ele andou. Em outras palavras, deve agir conforme ele agiu, viver conforme ele viveu, falar conforme ele falou. Então são através das atitudes nossas, a gente vai dizer se somos cristãos ou somos religiosos. Na época de Jesus já existia muitos religiosos, pessoas que guardavam as leis, pessoas que se pareciam perante a sociedade, pessoas boas, porém Cristo olhava o interior e várias vezes Cristo repreendeu eles, falando, olha, vocês parecem ser bons, por fora estão tudo bonitinho, mas por dentro vocês estão imundos, não condiz com aquilo que vocês falam. Então, quando eu encontro pessoas falando que é religiosas, não me surpreende algumas atitudes delas. A pessoa dentro da igreja é uma benção, a pessoa sai pulando, sai rodando, profetiza, fala em línguas e assim por diante. Isso não comprova que ele é um cristão. O que vai comprovar é a atitude dele, é o amor com o próximo, é a relação dele com as pessoas, com os amigos dele, com os vizinhos. Então, se uma pessoa diz que é cristão, no mínimo ele deve se parecer com Cristo. E aí fica a pergunta, será que as pessoas têm olhado para nós e têm identificado Cristo? Eu vejo que você é diferente, eu vejo que você fala diferente ou age diferente. E é tão triste quando a pessoa chega a falar para você, Daniel, a pessoa vai lá na igreja, mas lá ele não, é uma pessoa egoísta, só pensa nele, é uma pessoa que anda mentindo com os outros, pessoa que tenta se aproveitar. Todas essas atitudes dele não comprovam que ele é um cristão. Pode até ser um religioso que está indo frequentando a igreja, mas não que ele é um cristão. Então, se queremos ser pessoas melhores, devemos parecer com Cristo. As pessoas, ao olhar para as nossas atitudes, devem ver Cristo agindo em nós. Então, somos pessoas que se entregamos a Cristo, e Paulo fala que as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Precisamos agir conforme Cristo agiu. Pensar, será que como Cristo agiria nessa situação? O que Cristo falaria nessa situação? Pensar exatamente como Cristo. Paulo escreve também aos Filipenses dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Lógico, dentro de todo outro contexto, mas o que podemos aprender?
é que Paulo estava falando que devemos pensar conforme Cristo. Devemos ter o mesmo sentimento que teve em Cristo e guardar os seus mandamentos. Então, esta é a palavra da semana. Ser cristão ou ser religioso, existe uma diferença enorme. Então, é um país que tem muitas religiões, mas tem poucas pessoas que se parecem com Cristo, que agem conforme Cristo. Então, quando no Brasil encontrarmos mais pessoas parecidas com Cristo, temos a certeza que também teremos uma sociedade melhor. Pensando no próximo, não sendo egoísta, agindo com honestidade, sendo justo. Tudo isso irá comprovar a nossa conduta como cristão. Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida. Me ajude, compartilhe aí se você gostou. Se inscreva no canal e esteja aí por dentro de todos os outros vídeos que serão gravados. E que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de sua família e de seus amigos. Amém. E será que existe alguma diferença entre ser cristão ou ser religioso? Eu sempre... com isso. Quarta vez esse negócio. Porém, o que eu quero falar hoje